Hoje eu vou te mostrar as duas funções sintáticas que mais despencam em provas de concursos públicos. Eu tenho certeza que após esta aula, a sua mente ela vai abrir para muitas situações dentro da gramática e isso vai ser a partir de agora. Top, top! Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, vocês já sabem, lives bombásticas aqui em nosso canal. Bora lá aprender um pouquinho mais, né? Que palavras que são estas, que funções sintáticas que são estas, né? Bom, filhão, aqui eu coloquei 4 expressões para vocês, tá bom? E gostaria de analisar essas 4 frases, né? Frase ou oração, porque é a mesma coisa. Neste contexto é a mesma coisa, tá bom? E o que acontece? Eu lembro quando eu era adolescente, que eu estudava na escola, né, particular, eu tinha um professor lá que era muito gente boa, de português, eu gostava muito dele, e eu lembro que ele entrava dentro de sala de aula e falava comigo, e falava assim, olha, quando você for encontrar o objeto direto, é só você perguntar o quê? E quando você for encontrar um objeto indireto, é só você perguntar a quem, né? Aí eu lembro que eu ficava com essa regrinha na minha cabeça e tal. Até hoje, muitos professores ensinam dessa forma, muitos alunos continuam com essa regrinha, né? E eu lembro que eu aprendi bem essa informação. Só que este mesmo professor, ele falava assim, olha, para você encontrar o sujeito, você pergunta o quê ao verbo. Aí eu perguntava também e identificava o sujeito, né? O que ou quem. E aí o tempo foi passando, tal, depois que eu me formei em letras, que eu entrei mesmo para esta área de ensinar língua portuguesa para a galera, eu comecei a perceber algumas coisas da língua portuguesa, cara, aqui, e eu vi que, assim, tanto o sujeito quanto o objeto, você pergunta o quê. Só que, pelo fato de você perguntar o quê, a resposta é sujeito, e pelo fato de você perguntar o quê e a resposta é objeto, estas duas funções sintáticas são as que mais caem, tanto o objeto direto quanto o sujeito. Tanto é que quando as bancas vão cobrar orações subordinadas, substantivas, né, as duas orações que mais caem em provas de concursos públicos é a oração subordinada substantiva objetiva direta e a subjetiva, porque a objetiva direta se relaciona a um objeto direto. E a subjetiva se relaciona a um sujeito. Ou seja, o sujeito e o objeto são expressões assim que se parecem muito dentro do contexto, principalmente porque quando você pergunta o que, a resposta é um dos dois. Então hoje eu vou te libertar sobre este assunto aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Desejo um apartamento. Desejo o quê? Um apartamento? Ah, legal. Vamos lá? Espero um abraço. Espero o quê? Um abraço. Top. Vamos lá? Só estou grifando, tá? A resposta da pergunta o quê? Consta um relatório. Consta o quê? Um relatório. Top demais. Apareceu a Margarida. Apareceu o quê ou quem? Tanto faz. A Margarida apareceu, né? Então, você está percebendo que quando você pergunta o que ou quem para o verbo, nas 4 expressões, nós vamos encontrar alguma palavra, né, dentro deste contexto que vai ser a resposta. E aí a regrinha é a seguinte, todas essas 4 expressões que estão grifadas, ou elas são sujeito, ou elas são objeto direto, tá bom? Então, o que você vai observar? Quando eu falo desejo um apartamento, a minha pergunta é, existe alguém desejando um apartamento? Tem sim, ó. Aqui, antes deste verbo desejar, tem alguém aqui, ó. Alguém deseja um apartamento. É a mesma coisa que você fosse raciocinar, né, que eu desejo um apartamento. Então, olha, aqui tem alguém. A pergunta é, espero um abraço. Minha pergunta é, tem alguém antes deste verbo esperando um abraço?
Tem sim, ó. Eu espero um abraço, tá? Então, ó, aqui eu encontrei gente antes do verbo. Aqui eu encontrei gente antes do verbo. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Consta um relatório. Minha pergunta é: tem alguém aqui antes do verbo constar? Não tem, não. Ela consta um relatório? Eu consto um relatório? Ele consta? Não tem. Então, olha, aqui nós não temos uma personagem, né? Antes desse verbo constar. Vamos dar uma olhadinha no verbo de baixo. Apareceu a Margarida. Tem alguém antes do verbo aqui, ó? João apareceu a Margarida? Maria apareceu a Margarida? Também não. Então, olha, eu percebo o seguinte, que aqui antes desse verbo não tem gente, antes desse verbo não tem gente, antes desse verbo tem gente e antes desse verbo tem gente, beleza? Então agora ficou fácil. Todas as vezes que você encontrar gente aqui, tá certo? Esta gente, entre aspas, já é o sujeito da oração. Então, se você encontrou o sujeito, não tem como a coisa grifada ser sujeito. Com toda certeza, a coisa grifada vai ser o objeto direto. Percebeu? A mesma coisa aqui, ó. Tem alguém antes do verbo? Tem alguém. Eu espero um abraço, não é verdade? Então, se tem gente aqui antes do verbo esperar, ainda que elíptico, né? Então, aqui também vai ser o sujeito da oração, que é a palavrinha eu, que é o sujeito determinado oculto, que está aqui. Então, logo, a coisa que está após o verbo vai ser também um objeto direto. Olha como a coisa é fácil. Cara, é muito fácil. Se você perceber esta relação dentro das expressões, você não erra mais. A pergunta é, tem gente antes do verbo constar? Não tem. Então, se não tem gente aqui, o sujeito não pode estar aqui. O sujeito está aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, um relatório, vai ser o sujeito da oração, percebeu? A mesma coisa aqui, ó. Tem gente antes do verbo aparecer? Não tem. Se não tem gente antes do verbo aparecer, a coisa que está após o verbo também vai ser o sujeito da oração. Então, olha, o sujeito e o objeto são expressões que despencam em provas de concursos públicos e a regrinha para você identificar é esta. Tem gente antes do verbo? Gente ou coisa? Tem. A coisa é o objeto. Tem gente antes do verbo? Tem não. A coisa vai ser o sujeito da oração. E para a gente finalizar com chave de ouro, né? Todas as vezes que você encontrar esta construção aqui, ó, dentro dessa expressão, claro que existem outras situações, tá? Este verbo vai ser VTD, verbo transitivo direto. A mesma coisa aqui, ó, vai ser um verbo transitivo direto, tá certo? Porque quem deseja, deseja algo. Quem espera, espera alguém ou algo, tanto faz, não é verdade? Agora, olha que top. Quando você encontrar essa expressão aqui, este verbo vai ser um VI, um verbo intransitivo. Porque é como se eu falasse assim, que olha, um relatório consta, ou seja, você já entendeu que o sujeito é um relatório e ele consta, você já entendeu a mensagem. É como se eu falasse assim, que olha, a Margarida apareceu, você já entendeu a mensagem, o verbo aparecer sendo o verbo intransitivo. Top, top, galerinha, gostou da aula? Top, top, hein? Então agora, né, filhão, já deixa o like, já se inscreva no canal aqui, já compartilhe com a galera toda aí este vídeo, porque certamente muitas pessoas podem precisar desta informação, tá bom? Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, já sabem, temos lives bombásticas aqui em nosso canal. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, redação, português, gabarito, técnicas para concursos, entra aí no primeiro link da descrição, entre em contato conosco, tá bom? Que vamos dar um atendimento bacana. E também o curso de português, que já está disponível aí para vocês fazerem a aquisição no segundo link da descrição. Valeu, filhão! Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!